Tá, vamos lá. Oi, Ana Matheus e Assombrados, tudo bem? Espero que sim. Ah, eu não li o título do relato. Agredida por entidades? Foi pedido esses dias aí o relato. Eu adoro sua interpretação ao ler os relatos, você é maravilhosa e hoje vim contar um caso que aconteceu com a minha sobrinha. Hoje ela tem 20 anos, mas na época do relato tinha uns 17. Só para contextualizar, a nossa família praticamente é formada por muitos médiums e minha sobrinha tem uma enorme sensibilidade. Nós gostamos de trocar nossas experiências sobrenaturais, então hoje eu vou contar algo que aconteceu com ela, mas eu vou escrever em primeira pessoa. Esse relato não possui nomes, então é a sobrinha dela contando, né? Em uma noite comum, estava indo dormir e aí me deitei, e então, alguns momentos depois, senti que eu ia ter uma paralisia do sono. A sensação que eu tenho é que tudo começa a girar, e então parece que estou caindo em um buraco profundo. Como Alice no País das Maravilhas quando cai na toca do coelho. Como já sabia que eu teria paralisia, eu tentei acordar. Era melhor ter ficado de olhos fechados. Pois ao abrir os olhos, na beira da cama, eu vi olhos me olhando. Eu ainda não acreditando no que estava vendo, pisquei os olhos para tentar fazer aquilo sumir. E sempre que eu fechava e abria os olhos, aquele ser ia se levantando e se aproximando de mim. Nesse momento eu não conseguia me mexer, apenas mexer os olhos. O ser parecia uma mulher, bem magra, muito branca, cabelo comprido, que cobria parte do seu rosto e os olhos. Eu nunca vou esquecer. Eram terríveis. O cabelo cobria parte do rosto e os olhos eram terríveis. Eu não sei nem como descrever. Então aquela mulher se aproximava de mim e eu estava completamente desesperada quando o pior aconteceu. Apareceram outras mulheres iguais àquela. Elas estavam ao redor da minha cama. Quando uma chegou perto do meu rosto, eu não queria acreditar no que eu estava vendo. Num ímpeto, o máximo que consegui fazer foi virar o rosto para o lado. Aquelas mulheres, então, começaram a me agredir. Sim, havia uma em cima da cama que dava tapas no meu rosto, enquanto as que estavam ao redor batiam no rosto do... enquanto as outras que estavam ao meu redor batiam no resto do meu corpo. E doía demais, eu sentia tudo aquilo. Eu literalmente fui agredida por algo sobrenatural. Foi terrível e angustiante. Estar ali naquela situação, sabe? Não poder me mexer. Para escapar daquilo, ainda sob efeito da paralisia e cansada de levar tapas daquelas mulheres, consegui, num impulso muito rápido, me levantar e corri para acender a luz do quarto. Aqueles seres haviam sumido, mas eu fiquei aterrorizada a noite toda. Minha tia me contou que essa mulher, com as mesmas características, já foi vista por alguns inscritos aqui. Será que ela é uma entidade? Porque havia várias delas. Obrigada por ler esse relato. Desejo a vocês todo sucesso. Ok. Muito obrigada. Um beijo para você. Mas quantas apareceram? Elas eram todas iguais ou tinha uma diferença entre elas? Será que era coisa de vida passada? Alguma coisa do tipo? Vai saber. Se alguém já passou por experiência parecida, aparição no cemitério, no Rio de Janeiro. Ai, que susto, Rabinho. Rabinho não é. Ai, que susto. Falei, ai, Rabinho tá aqui, meu Deus. Quem está unhando a porta? É a gata. Ela quer entrar. Mas não vai, porque ela vai ficar aqui, ó, passando o rabo no meu nariz. Vamos lá. Olá, Ana. Sou um dos fãs do canal Assombrado. Gostaria de relatar essa história que aconteceu com meu pai em 2014, no Rio de Janeiro, em um cemitério. Ficaria muito feliz se pudesse incluir esse relato no seu canal. O meu pai estava trabalhando como segurança do cemitério
Estava ele e seu amigo de trabalho. Por volta da meia-noite, o seu amigo levantou para ir para o banheiro que ficava do lado de fora. Ao abrir a porta, na escadinha, havia um homem sentado, aparentando estar bêbado. Ele estava trajando uma calça branca, um sapato branco, uma camisa listrada e um chapéu branco. E todos os portões estavam trancados. O amigo do meu pai, ao perceber esse homem sentado, chamou meu pai. Meu pai se levantou e perguntou ao homem o que ele fazia ali. E o homem respondeu que morava ali. Meu pai falou que o cemitério estava fechado e ordenou que ele se retirasse. Então, ele abriu o portão para esse homem ir embora. O homem disse que ia voltar, pois ele vivia ali. 1 hora após o ocorrido, ao abrir a porta novamente, o homem estava sentado no mesmo lugar. Meu pai, brincando com ele, disse que iria atirar nele se não fosse embora. E o homem respondeu que não precisava. Então, esse homem levantou a sua blusa e havia vários furos de bala. Meu pai, já sem paciência, o colocou para fora novamente e o seguiu para ver onde ele ia. Quando meu pai viu, o homem sumiu. Peraí. Eu já ia falar que era o Zé Pilintra, né? Porque, tá, olha lá, calça branca, sapato branco, camisa listrada e chapéu branco. Aparentando tá bêbado? Sentado ali, não sei. Mas daí por que ele mostrou? Aí ele falou, ó, vou atirar em você se você não for embora. Ele falou, não precisa, porque ele já tava cheio de tiro. Mas então não era. Será que era alguma coisa do carnaval? Algum espírito? Porque essa roupa é muito característica, né? Do malandro, não sei das quantas ali, alguma coisa de carnaval, sei lá. Será que era algum espírito que acabou sendo baleado num carnaval, sei lá, com aquela roupa, no samba, não sei, alguma coisa assim? Ele morava no cemitério, que ele tava morto ali, né? Olha. Vamos ao primeiro relato desta noite, que é este daqui. As Três Cruzes na Estrada. Vamos ver aqui. Olá, assombrados, Ana e Matheus. Sigo aqui contando mais um relato da Vó Dalva. Lembra dos relatos da Vó Dalva? Todos os nomes estão trocados. Ok. Agora é a minha avó contando, então bora lá. Vocês que viajam muito já devem ter visto cruzes nas estradas, não é? Provavelmente são homenagens a pessoas que ali morreram. Esse fato aconteceu com Darcy e minha tia Lúcia. Darcy já estava com 15 anos e tia Lúcia era irmã do meu pai. Tia Lúcia era mais nova, já tinha 5 filhos e estava à espera do 6º filho. Ela morava em uma outra cidade e como todos os seus filhos eram homens, ela não tinha nenhuma outra mulher na casa para ajudá-la. Pois sua sobrinha, que antes de casar morava com ela, que cuidava dela e da casa quando vinha... Pois sua sobrinha, que antes de casar morava com ela, que cuidava dela e da casa quando vinha criança, acho que quando ela tinha bebê, é isso? Pois bem, seu marido, Juarez, veio até o nosso sítio buscar Darcy, que além de sobrinha, eles eram padrinhos dela também. Minha mãe, rígida como era, não gostou muito da ideia, não. Porque, para ela, filha mulher tinha que ficar na sua vista. Meu pai, então, concordou, porque a última palavra era sempre dele. E lá foi Darcy viajar para outra cidade para ajudar a minha tia. Essa cidade não era como a nossa, que era mais sítio do que casa, né? Era uma cidade um pouco mais evoluída. Era estrada de chão e tome poeira. Assim me contou Darcy quando retornou. Darcy percebeu que indo para a casa de meus tios havia 3 cruzes fincadas no canto da estrada. Ela, medrosa que só, ficou olhando até perder as cruzes de vista. Chegou então à casa de meus tios, os dias foram passando
ela ajudava com os pequenos e fazia todo o serviço da casa. Perto da casa da minha tia Lúcia tinha uma venda, que vendiam ali cigarros, pó de café, entre outras coisas. E tudo que minha tia precisava, lá ia Darcy buscar. Detalhe é que era 40 minutos de caminhada, na vendinha ali do lado, 40 minutos de caminhada. Da casa da tia Lúcia até a venda... era 40 minutos de caminhada da casa da tia Lúcia até a venda, beleza. Darcy era uma boa menina e tia Lúcia tinha muito carinho por ela. E sempre que seu marido vinha da cidade, tia Lúcia pedia para ele para sempre trazer um agradinho para Darcy. Um belo dia, tia Lúcia pediu a Darcy para ir à venda, comprar velas e banha de porco. E lá foi Darcy com seu primo Daniel. Ele já tinha uns 8 anos e foram os dois estrada fora. Depois de muita caminhada, chegaram a essa tal venda. Darcy comprou o que lhe foi pedido e foi voltando com as compras. Quando Darcy, curiosa que sempre foi, atravessou para o outro lado da estradinha e foi ver de perto as 3 cruzes. Para que Darcy foi fazer aquilo? O seu primo, que estava com ela, logo segurou firme na sua mão e disse: "Vamos embora, prima. Minha mãe não gosta que a gente pare aqui." E Darcy perguntou: "Por quê?" E ele, menino, apenas sacudiu os ombros, né? Tipo, não sei. E disse que não sabia, realmente. Não sei, só gosto que a gente não pare aqui. Aquilo fez Darcy ficar ainda mais curiosa. Bom, passou mais uma semana e Darcy teve que novamente ir até a venda. Só que dessa vez, Darcy teve a brilhante ideia de comprar 3 velas. Isso mesmo, ela comprou as velas. Ao retornar para a casa de tia Lúcia, Darcy resolveu acender as 3 velas, cada uma em uma cruz. E foi embora. E detalhe, não contou isso para ninguém, não contou o que tinha feito para ninguém. Na cabeça dela, aquelas almas precisavam de luz. Mas nem ela própria sabia o porquê das 3 cruzes e nem o que tinha acontecido ali. Minha tia já estava quase para ganhar o seu bebê, e Darcy agora ficava mais com ela, caso ela precisasse de alguma coisa, né? Ou até mesmo para Darcy assumir os cuidados com os mais pequenos, com os menorzinhos ali da Lúcia, né? Agora quem conta é a Darcy. Ela disse assim: "Eu fui dormir naquela noite mais tarde, estava cansada e um pouco indisposta. Quando eu já estava deitada na minha cama, escuto: 'Cadê minhas velas?' Segundo ela, era uma voz grossa. 'Cadê minhas velas?' Segundo ela, era uma voz grossa e repetia: 'Cadê minhas velas?' Darcy, com muito medo, se enfiou debaixo das cobertas e tapou seus ouvidos. E toda noite era a mesma coisa. Isso durou uma semana. Um detalhe: Darcy só tinha acendido ali 3 velas em um único dia só. Mas ela já não conseguia mais dormir. Chegava a noite e ela ficava apavorada. Até que numa manhã o meu tio percebeu que Darcy estava com os olhos fundos e perguntou: "Ô fia, tu não tá dormindo não? Tá doente?" E Darcy aos prantos contou para o seu tio o que ela tinha feito. Meu tio olhou para ela com cara de espanto e disse: "Minha filha, o que tu foi fazer?" E Darcy disse: "Eu só acendi as velas para as pobres almas, tio. Que mal eu fiz?" E meu tio disse: "Ô, filha, eu devia ter te contado. Há muitos anos atrás morava aqui um homem muito ruim. Era ele, a esposa e sua filha. Um certo dia o homem enlouqueceu e matou toda a sua família. E logo depois ele acabou tirando a própria vida." E Darcy disse: "Meu Jesus, tio, agora o homem está me cobrando as velas." E o meu tio disse a ela:
Ô, filha, aquelas três cruzes só estão lá porque naquele pedaço de estrada existia a casa deles, que com o tempo mandaram derrubar, pois todo mundo que passava ali ouvia gritos e pedido de socorro. Bom, meu tio então continuou. A alma daquele homem nunca teve descanso, e foi o antigo padre que mandou pôr as três cruzes ali. Você entendeu, minha filha? E Darcy, desesperada e chorando, tinha se dado conta do que tinha feito. A mulher e a criança com certeza tiveram descanso, mas aquele assassino não. Pensava assim o meu tio, né? Tia Lúcia, já ouvindo tudo, pediu ao seu marido para ir buscar o seu divino. Seu divino era um rezador da região e sabia das coisas. Meu tio tratou de ir atrás dele, porque Darcy, sem querer, trouxe com ela um encosto para dentro de casa. Logo que seu divino chegou, ele já apontou o dedo para Darcy e a chamou. E então falou: a menina foi achar que estava fazendo bem, né? E Darcy acenou com a cabeça. E seu divino disse: a alma daquele homem só estava esperando alguém de bom coração como tu. Gente assim, filha, nunca tem paz. Agora tá aí, ó, agarrado na tua cacunda. Meu Deus, mas carece de preocupar não, que eu vou mandar o desinfeliz embora. Um esclarecimento aqui. O povo de antigamente tinha medo de quem tirava a própria vida, sabe? Nem missa os padres faziam para essas pessoas. E o costume era ninguém mais tocar no assunto. E o seu divino, então, com toda a sua fé, começou a rezar o credo e a Ave Maria, e pedindo a Deus para livrar Darcy daquele espírito sem sossego. Assim que seu divino terminou as rezas, todos eles sentiram um vento forte sair pela porta. E seu divino então disse: pronto, filha, você está livre agora. Pode dormir em paz. E seu divino finalizou: que isso sirva de aviso para vocês. Nem todo defunto merece vela. Ainda mais quem tem parte com o cão. E tudo depois se normalizou, graças a Deus. E tia Lúcia teve sua linda menina sem nenhum problema. E quanto a Darcy, mesmo depois de velha, ela nunca contou nem para os meus pais essa história. Só para mim mesmo, que sempre fui sua confidente. Meus tios, já conhecendo minha mãe, nada contaram também. E fica a lição, né? Nem todo morto precisa de vela. Obrigada, Ana, por ler mais um relato. Que Deus abençoe vocês. Beijos. Beijos para você. Muito obrigada. A gente vai lá achando que tá ajudando e traz uns espíritos para casa ainda. Até foi um relato, eu acho que aqui mesmo que eu ouvi, que alguém falou o seguinte: não se acende vela nem em túmulo. Assim, tipo, tô vendo um túmulo aqui, acho que acender a vela no túmulo. A vela para as almas tem que ser acesa no cruzeiro das almas, dentro do cemitério, lá no cruzeiro das almas, para as almas que precisarem. Tipo assim, se alguém precisar, tem uma vela aqui, tá? Não sei quem, mas quem for tá aqui. Não, pelo que eu entendi, não, talvez não tão direcionado, ou não em cada túmulo, sei lá, uma coisa assim. Porque lá que é o lugar, no cruzeiro, tem um velário também, não tem? Um negócio assim, eu lembro do cemitério lá em Laranjal que tinha um canto assim pra pôr vela, um monte de vela, que nem nas igrejas, sabe? Não sei. Quem souber melhor aí, diga aí. Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. O que dançou Zuki comigo? O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ele num dia típico para ele. Foi tudo normal, o dia passou normal, e quando começou a anoitecer, lá por volta das 6 horas, ele foi se arrumar para ir para um baile de Zuki. E danças de salão, tipo bolero, valsa, tango. E ele foi com algumas amigas, diz que era perto da casa dele, foram a pé mesmo. Chegando lá, diz que ele dançou pra caramba com a amiga dele, a Cláudia. Mas em um determinado momento, um homem alto, branco bronzeado, musculoso,
vestindo uma camisa branca de mangas longas, uma calça social preta e um sapato social também, entrou no salão. Todo mundo ficou olhando para esse homem na hora que ele entrou lá. Ele se sentou e aí de repente começou a dançar com várias mulheres. Ele conta que era uma disputa para dançar com esse homem, que ele até ria. Ele não sabia por quê, tanto alvoroço por causa daquele cara. Sim, mesmo o cara sendo um gato, ele não entendia porque, né, aquela luta para dançar com o cara. Mas ele voltou a dançar novamente ali com a Cláudia. E ali no meio, dançando, e no momento ele esbarrou o ombro nesse homem. E aí ele ficou meio bravo e voltou a sentar. Quando de repente o homem que estava ali dançando com as mulheres veio andando em direção à mesa dele. Aí o cara deu oi para todo mundo ali na mesa, mas o moço que nos conta esse relato diz que nem olhou para a cara dele, nem respondeu o oi. Então o cara estendeu a mão para a amiga Cláudia dele, chamando ela para dançar. Ela de imediato aceitou, levantou toda feliz e foi lá dançar com ele. Aí depois de algumas músicas ela voltou, sentou do lado do moço que nos conta esse relato e puxou ele de lado assim como se quisesse contar alguma coisa e falou bem baixinho: "Ele quer dançar com você." Aí ele conta que olhou para ela com uma cara de: "Você tá louca, né?" Falou: "Você tá louca, guria? O que ele colocou na sua bebida, vaca?" E aí do outro lado do salão ele viu o cara vindo na direção dele. Parece que todos queriam dançar com ele, pegar nele, todo mundo ali estava meio que hipnotizado pelo cara. E ao chegar perto dele, o cara perguntou se ele queria dançar. Ele disse que olhou pro cara com uma cara de: "Fala sério." E tentou relutar, né? E aí o cara falou de novo: "Então, posso?" E ele meio que parece que ele sentia algo como se ele fosse obrigado a dançar com ele. Ele conta que não queria, mas parece que era obrigado. E aí, imediatamente, assim, ele começou a sentir uma paixão por aquele cara. Era como uma hipnose mesmo. E aí, quando a música acabou, ele dançou com o cara. Quando a música acabou e ele ia sentar na mesa dele, o cara virou para ele e falou, quase que mandando, falou: "Você vai sentar comigo." E de novo, ele queria dizer não, mas ele não conseguia. E aí, na hora de ir embora, as amigas foram chamar, né, ele para ir embora. E antes dele responder, o cara virou e falou: "Não, ele vai comigo." Aí as amigas viraram para ele e perguntaram, né: "Vai mesmo com ele?" E diz que, mais uma vez, embora ele quisesse dizer não, ele não conseguia. E ele só balançou a cabeça que sim. Então ele disse que queria ir, e aí o cara falou: "Tá bom, então vamos." Agarrou no braço dele e foram andando. O cara andou o caminho inteiro agarrado no braço dele e falava pra ele: "Você é meu." Ele conta que nessa altura do campeonato ele já estava pronto para sair correndo, sei lá, fazer alguma coisa, mas ele não conseguia. Nesse momento, um homem saiu de um beco perto da casa dele ali, do nada. Um homem muito bonito também. E ele percebeu quando os dois se olharam, assim, com um olhar de assassinato, sabe? Tipo, um fuzilando o outro com o olho. E ele lembra que naquele momento ele pediu proteção à deusa. E só pensou, falou: "Poxa, eu vou morrer agora, na mão de dois bandidos." Mas diz que eles continuaram andando. Só que o cara que estava agarrado no braço dele ficou pálido. Ele conta que o cara ficou pálido, andou o caminho inteiro quieto e nem olhar para trás ele olhava. Aí ele conta que quando ele chegou na frente do portão da casa dele, ele pegou a chave para abrir o portão e nesses 30 segundos que ele desviou o olhar para pegar a chave e abrir o portão, no que ele voltou o olhar, o cara tinha sumido, sem dizer uma palavra. Ele conta que diz que não tinha como esse cara sair correndo, um porque a rua era comprida, outro porque os muros ali eram altos, não tinha nenhum terreno vazio para ele se enfiar, não tinha como ele sair correndo e ele não vê. O que aconteceu? Quem era aquele cara? Por que ele não conseguia dizer não para aquele cara? Fica. Ganesha me ajudou. Olha. Olá, Aninha, aqui quem fala é a dona fulana. Sou super fã do canal e assisto sempre. Já tive o prazer de ouvir você contar um relato meu e adorei. Muito obrigada. Hoje eu vou contar mais um, de como o deus Ganesha me ajudou. Já ouvi no canal vários relatos de pedidos que os fiéis fizeram aos seus santos e afins, e lhe foram atendidos. Esse relato não tem nomes, pode ler tranquilamente. Pois bem, o meu é sobre Ganesha, um deus da religião hindu.
o Deus da prosperidade, da fartura, do dinheiro, um Deus que quebra obstáculos. Pois bem, eu sou bruxa e creio em vários deuses e deusas, e sempre peço proteção a eles. Alguns dias atrás eu sonhei que estava na Índia e me via em um templo e ouvia um mantra e fui me aproximando do altar e lá eu via Ganesha. Fiz um pedido a ele e me retirei, saindo sem lhe dar as costas. Acordei com o seu mantra na mente. Peguei o celular e fui saber mais sobre esse Deus e coloquei o mantra em adoração a ele e fiz-lhe um pedido. Eu estava com pouco dinheiro e precisava comprar umas coisas e o meu dinheiro não daria para comprar tudo. Aí eu pedi que ele me ajudasse. Então liguei para o meu pai e falei que eu precisava de um dinheiro emprestado e ele prontamente me emprestou. Até aí nada demais, né? Sim, nada demais. Mas o melhor vem agora. O meu namorado me enviou um dinheiro sem eu pedir. Aí eu mandei mensagem para ele perguntando por que ele havia me mandado dinheiro. E ele me disse que sentiu que eu poderia estar precisando. E eu disse que sim, eu estava. E que havia até pedido ao meu pai um dinheiro emprestado. Então, meu namorado falou para eu devolver o dinheiro para o meu pai. E se eu precisasse de mais, que eu falasse com ele. Concordei, liguei para o meu pai para dizer a ele que eu devolveria o dinheiro. Quando meu pai me interrompe e diz: "Não precisa, minha filha. E dá uma olhada, ele falou: "Não precisa, minha filha. E dá uma olhada aí, mandei mais um valor para você." Quando eu olhei no aplicativo do banco, meu pai havia mandado mais dinheiro ainda. E por coincidência ou não, o pai dos meus filhos havia depositado a pensão também. Eu não acreditei. Eu fiquei tão feliz e agradeci muito a Ganesha por ter me ajudado tanto. E prometi a ele, Ganesha, que viria aqui no canal divulgar a ajuda que ele me deu. Hoje em dia eu oro aos meus deuses, peço proteção, sabedoria, prosperidade, principalmente agradeço a cada um pelo que fazem por mim. E sim, a fé remove obstáculos. Obrigada por contar o meu relato. Agora é só para mim, dá licença. Ok. Um beijo, muito obrigada. E olha só que legal, né? Você falei coincidência, gente. Muito interessante, né? O sonho e tudo mais. Bom, pessoal, então agora... Um espírito na praia de madrugada. O moço que nos conta esse relato é de Parnaíba, no Piauí, e diz que isso aconteceu por volta de 2010, 2011. Ele tinha uns 18 anos na época. E ele diz que as praias desse local onde ele mora, diferente das outras praias do Nordeste e do Brasil, são praias assim que quase não tem ninguém. Diz que é praticamente abandonada pelo governo. Também sem nenhum turismo, sem nenhum investimento. Ele está falando isso agora porque no decorrer do relato vocês vão entender. Então, ele e a irmã dele combinaram de passar a noite na praia. Ela com o namorado, ela e o namorado dela, eu e minha namorada, lembrei da música. A irmã dele com o seu namorado, né, o namorado dela, e o moço que nos conta esse relato com a namorada dele. Tudo certo, chegando o dia combinado eles foram, e chegando à noite eles voltaram para casa, que era na praia mesmo, era uma casa da tia dele. E era bem próximo da praia. Então eles se banharam ali no mar, se arrumaram ali bem confortáveis e diz que a intenção era ficar até tarde da noite à beira-mar. E lá eles ficaram sentados no chão, brincando, namorando, rindo, bem à vontade. Afinal era noite, estava lá tudo tranquilo, não tinha ninguém, era um lugar que eles conheciam. Só que diz que na parte de trás da praia, onde fica a vegetação, os coqueiros, assim, estava bem escuro. Porém, na praia estava até bem iluminado por conta da lua cheia. E eles não acenderam fogueira nem nada do tipo porque eles não queriam chamar atenção. E diz que mesmo sendo uma praia relativamente deserta, eles temiam algum roubo ou coisa pior. E andaram à beira-mar até se cansar. Então eles decidiram parar um pouco e ficar conversando num ponto da praia que já estava meio longe da casa e também da pista.
Até que bem longe ele conta que viu a silhueta humanoide assim de alguém. E aí ele conta que deu um toque assim no cunhado dele, meio discretamente para não assustar as meninas. Só que a hora que o cunhado dele viu, o cunhado estava mais espantado do que ele esperava. E até as meninas viram. E o cunhado dele virou para ele e perguntou: "Cara, o que é aquilo?" E o moço que nos conta esse relato diz que a hora que ele se virou de volta para aquela silhueta que estava ao longe, aquilo já estava agora bem mais próximo. Já dava para perceber que era um homem e andava meio que cambaleando, como se tivesse bêbado. O que é mais um motivo para ele achar estranho. Ele que viu primeiro e que estava bem longe dele. Como que uma pessoa bêbada cambaleando pode se aproximar tão rápido assim? E eles ficaram com medo. E ele já conversou com o cunhado dele para eles se defenderem. Aí o cunhado já catou uma garrafa de vidro na mão e ele catou assim meio coco e encheu de areia. Ele conta que eles ficaram assim de prontidão. Eles nem correram porque aquele homem já estava muito próximo. E ele já vinha da direção em que eles iam fugir. Então não tinha muito o que fazer. Eles ficaram meio que preparados, quietos ali esperando e torcendo para que nada acontecesse, que ele passasse, fosse embora e boa. Ele conta que o cara era branco, tinha mais ou menos 1,80 m de altura e usava roupa social, porém com a camisa aberta e a calça dobrada e descalço. E esse homem cambaleava como se estivesse bêbado. E aí esse homem parou e perguntou para eles: "Como eu saio dessa praia?" E perguntou também onde era a parada de ônibus. Ele perguntou com uma voz assim de quem está perdido, de quem está assustado e também um pouco embriagado. O moço que nos conta esse relato diz que já nervoso, né, pronto para bater e sair correndo, ele apontou a direção do ponto de ônibus e falou: "É para lá." Só que ele fala que já era muito tarde, já era por volta de 1h da madrugada. E para você ter uma ideia, o último ônibus saía do ponto às 6 da tarde. Então já não tinha ônibus ali faz tempo, o próximo seria só no dia seguinte. Então esse homem agradeceu, coçou a cabeça e continuou andando. E eles ficaram ali sem entender nada, quando de repente o homem sumiu na frente deles. Sumiu, puf! Ele diz que lembra até hoje o sangue gelando assim no corpo dele, de medo, surpresos, sem entender nada. Porque ele fala que a visão estava boa ali, a lua estava iluminando legal, dava para ver bem. E o cara sumiu assim, ó, a poucos metros deles, na frente praticamente. E ele conta também que era um tempo que eles mal tinham dinheiro para salsicha da farofa, quanto mais para comprar bebida, ou seja, eles não estavam bêbados. Ele conta que eles não beberam e eles não fumaram nada naquela noite nem em outras. E decidiram, é claro, ir embora para casa, numa sensação de medo e confusão. E a única explicação que ele tem, que ele pensa hoje, é que era um espírito de algum suicida ou alguma vítima de afogamento por ali. Pois diz que tem uma lenda, uma crendice local ali, de quem se mata se jogando das pedras para o mar ali. À noite é possível ver essas pessoas que se mataram ali, pedindo água e pedindo ajuda aos prantos. Mas ele diz que graças a Deus não foi assim. Trabalho feito para destruir minha família com participação de uma maledite. Como não, né? Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, mas sei que serei chamada de Fulana. Tenho 22 anos e essa cadeira fica fazendo nheque-nheque. Já faz alguns anos que estou tentando encaminhar este relato, mas sempre me sinto mal e desisto. Os nomes já estão todos trocados, o relato é bem grande, pois se não voltarmos uns 30 anos atrás, nada fará sentido. Tá. Começo falando aqui do meu pai, que chamarei de Roberto, um moço nascido na cidade, trabalhador e muito atraente, que desde a adolescência arrancava suspiros das moças que os conheciam na época. Guarde essa informação. Ele era gerente de uma grande empresa que hoje não existe mais, e foi nesse mesmo local que tudo começou.
Depois de poucos anos à frente da gerência, a empresa precisou contratar alguns funcionários novos, dentre eles Maria, minha mãe, uma moça jovem e bastante humilde e que acabava de chegar na cidade. Em pouco tempo eles começaram um relacionamento e dentro de alguns meses já estavam morando juntos. A família do meu pai sempre foi contra o namoro dos dois, pois, diferente dele, minha mãe era uma moça pobre, nordestina e mãe solteira do meu irmão, que na época era apenas uma criança. Nunca deram credibilidade ao relacionamento deles, e foi depois que resolveram oficializar a união que tudo começou. A casinha que moravam foi construída no terreno da minha avó paterna, que com muita insistência do meu pai, decidiu ceder um pedaço para a construção. Em pouco tempo a casa estava pronta e minha mãe descobriu que estava grávida. Foi uma alegria enorme, principalmente para o meu pai, pois teria seu primeiro filho. No início da gestação, ele sonhou comigo. Mesmo sem ainda saber o sexo do bebê, já tinha certeza de que seria sua menina, sua fulaninha. Passaram-se alguns meses e eu nasci, morei os primeiros meses da minha vida nessa mesma casa e por não aguentar mais tanta provocação dos familiares do meu pai, dos familiares dos meus pais que moravam no mesmo terreno, ou dos familiares do meu pai, eu acho, né? Meus pais decidiram então procurar uma casa própria em um outro bairro. Nos primeiros anos, nós 4 éramos uma família comum. Meu pai sempre foi um homem muito carinhoso, minha mãe deixava aparente o quanto era apaixonada por ele e eu era muito apegada a ele também. Para onde ele ia, eu insistia para ir junto. Gostava de dormir com ele e adorava os passeios que ele fazia comigo e com meu irmão. Quase derrubei o copo. Ai, ai, ai. Tá. Durante anos, ninguém da família dele havia ido à minha casa. Todas as vezes que iam com o meu... Tá. Durante anos, ninguém da família dele havia ido à minha casa. Todas as vezes que ia com o meu pai na casa dos meus avós ou tios, lá no terreno onde era a minha primeira casa, Ana, todas as vezes eu voltava para casa passando muito mal. Eu tinha febre alta durante a noite, tinha náuseas, vômitos. Já cheguei até a ter uma convulsão. Eram sempre noites atormentadas quando eu ia e via aquelas pessoas que sempre desejaram o mal para minha família. Algum tempo depois, fiquei muito doente. Tive pneumonia aguda. Meu pai havia perdido o emprego e cuidava de mim. Fui levada para o hospital e não melhorava. Meus pais compraram vários medicamentos e nada deu melhorar. Uma vizinha, já com bastante idade, um dia veio me ver. Assim que colocou os olhos em mim, ela falou: Maria, leva essa menina para benzer. O problema dela é espiritual. Os medicamentos não vão resolver. Pois é, Ana, dito e feito. Me levaram em uma benzedeira e foi a única coisa que me fez ficar bem. Passaram-se alguns anos. Eu já era adolescente e uma irmã do meu pai, que chamarei aqui de Márcia, que sempre teve a fama de macumbeira, entre aspas, sem avisar apareceu na minha casa. Parece que havia esquecido de todas as provocações e comentários ruins que fez aos meus pais, sabe? Minha mãe, por ser uma pessoa com um coração enorme e muito bondosa, não viu maldade na visita inesperada da minha tia. E pior, a chamou para passar uma noite em minha casa. No dia seguinte, ela foi para a casa dela e agradeceu a estadia. E depois desse dia, eu comecei a sentir uma energia pesada na minha casa. Para ser sincera, até hoje eu sinto. Ana, parece que foi planejado. Em alguns dias, o meu pai perdeu o emprego que havia conseguido, a situação financeira de casa mudou do vinho para a água, tínhamos que economizar em absolutamente tudo. Meu irmão já havia saído de casa e voltado para o Nordeste, para o lugar onde nasceu. Sendo assim, só estava eu, minha mãe e meu pai. Certo dia, meu pai foi passar um dia na casa dessa minha tia Márcia. Não sei o que houve, pois eu não estava lá,
Mas pelo que meu pai disse, ela e o marido começaram uma discussão. Meu pai entrou no meio da briga e acabaram todos se desentendendo. Foi quando minha tia soltou: "Você fez a escolha errada, sua vida será destruída." Foi a primeira coisa que meu pai disse para mim e para minha mãe assim que chegou em casa. Sem emprego, meu pai começou a beber e em um passe de mágicas já se encontrava em estado de alcoólatra. Tentamos ajudá-lo inúmeras vezes, de várias maneiras, mas as coisas só pioravam. Brigas, discussões, agressões contra minha mãe, eu não aguentava e entrava no meio, né, Ana? Quando ele estava alcoolizado, eu não via mais o meu pai ali. Seu olhar era diferente, sua voz mudava. Eu passava mal de medo dele. Eu nunca vou esquecer uma das discussões onde, para defender a minha mãe, eu entrei no meio e ele falou: "Não mexe comigo, você vai ver o que eu vou fazer. Eu sou o demônio, eu sou o demônio." Só de lembrar já me dá um arrepio na espinha. Minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica e em um dia levou à força o meu pai. Assim que o culto e as orações começaram, ele manifestou. A voz que saía da boca do meu pai não era dele. O demônio disse até o nome dele, que não vou citar aqui, pois se trata de algo muito forte, e disse que iria destruir a vida dele e da minha família. Achamos que após isso, ele deixaria o meu pai em paz, mas não foi o que aconteceu. Certo dia, no serviço da minha mãe, uma colega dela, que vou chamar aqui de Elisa, que é espírita, olhou para minha mãe e disse: "Maria, tá tudo bem? Sua energia tá péssima. Assim que terminarmos o expediente, eu vou levar você para um lugar." Assim que ambas bateram o ponto de saída, minha mãe me ligou avisando que chegaria mais tarde, pois ia passar em um lugar com sua amiga. Assim que ela chegou em casa, como sempre, meu pai estava pelas ruas, bebendo e conhecendo o mundo das drogas agora também. Sentamos na minha cama para conversar e ela me disse: "Fulana, fui a um terreiro com a Elisa, conversei com o pai de santo e, sem mesmo ter me apresentado, ele disse: sua vida é uma guerra. Saiba que nada que está acontecendo é culpa do Roberto. Sua cunhada e uma mulher das várias que queriam casar com ele no passado e nunca aceitou o fato de não ser correspondida pelo seu marido, elas fizeram algo para destruir sua família e o seu casamento. E esse trabalho que está fazendo tão mal está dentro da sua casa." Minha mãe, chorando, em prantos ali, não conseguiu sequer continuar com o atendimento. Assim que ela chegou, senti a energia leve, a leveza nas palavras misturadas com lágrimas. Como de se esperar, tudo estava dando errado, né? Na mesma semana, minha mãe foi transferida para outro local de trabalho, da mesma empresa, porém em um bairro distante, o que acarretou a perda do contato com a Elisa e com o pai de santo. Nesse novo local de trabalho, minha mãe acabou conhecendo a Dona Aparecida, que nos convidou para ir à sua casa. Eu não sabia do que se tratava e a minha mãe não quis dizer. Quando chegamos lá, entramos em uma sala com muitas velas e o cheiro de incenso predominava no local. Foi aí que as informações se repetiram. Lembro como se fosse ontem a leveza nas palavras da Dona Aparecida, que disse assim: "Filha, ele te ama. Ele nunca quis fazer as coisas que fez. 2 mulheres fizeram trabalhos para ele, para acabar com o casamento de vocês e para destruir a vida dele. Não fique brava com ele. Ele não tem culpa." Eu já estava me desmanchando em lágrimas. Ela então fez uma oração para minha família e disse que ia demorar, mas tudo ia ficar bem. Ana, foi dito e feito. Demorou quase 1 ano. Meu pai começou a voltar a ser como era antes. Nós até hoje não encontramos o trabalho, né? Nós até hoje não encontramos o trabalho que foi feito na minha casa. Infelizmente, um dos trabalhos feitos foi concluído.
Os meus pais estão divorciados, morando em casas diferentes. Hoje ele diz não entender o porquê que fez tudo isso e se diz muito arrependido. Não estão juntos, mas estão bem, cada um vivendo a sua vida. Muito obrigada pela oportunidade de contar esse relato que ocorreu por muitos anos e que foi resumido ao máximo aqui para não ficar muito extenso. Amo e sou fã do canal. Beijos para você, para o Matheus e para as crianças. Atenciosamente, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Ah lá, duas maledite. Que não foi correspondida, né? Que tem que destruir a vida dos outros, porque as pessoas são obrigadas, né? Quando você quer um, é obrigada a querer você também, senão a gente destrói a vida, não é? Porque, ai, gente, pelo amor de Deus. Cuidado, meu Deus do céu. Ai, ai. Não vou mais comentar nada, não vou mais falar nada de maledite, eu vou ficar quieta. Ficar quieta. Vou tomar suco de limão. Passei a tarde com a minha madrinha de Sete Além. A moça que nos conta esse relato tem 19 anos, mas na época que isso aconteceu, ela tinha por volta de uns 7 anos de idade. Ela conta que passou a infância inteira dela no Brasil e quando estava aqui, ela morava numa cidadezinha do interior do Mato Grosso. Diz que era uma cidade bem pequenininha mesmo. Enfim, diz que nessa cidade aí morava a família inteira dela. Ela acredita que a população inteira da cidade era formada pela família dela. E ela fala assim, para vocês entenderem o relato, pensem na letra L, só que deitada, com o final virado para baixo. O começo do L é a entrada da cidade e a perninha no final é a rua da casa dela. Então ela conta que a madrinha Cleo dela morava na entrada da cidade, sendo vizinha da segunda madrinha dela, a Bela. Acabando o quarteirão e atravessando a rua, tinha o mercado da tia Rê. E aí a veterinária da madrinha Cleo dela. E aí acabava o quarteirão novamente. E aí já era a rua da casa da tia Rê. Aí a próxima rua era a casa da avó Flor. E quase no final da rua seguinte era a casa da moça que nos conta esse relato. Então, da casa da madrinha Cleo dela até a casa dela eram 4 ruas, contando com a rua da casa dela. Então dá para entender que era super perto. Ela conta que passou a tarde toda brincando na casa da madrinha dela, da madrinha Cleo. E naquela época não tinha celular, o máximo que tinha no telefone fixo. Ela conta que brincou a tarde toda e ela estava lá na varanda da casa da madrinha Cleo, sentada, brincando. Lembra até que a madrinha Bela dela, colocou a cabeça por cima do muro, né, olhando para lá, virada em direção a ela, e comentou que já estava ficando tarde, que a mãe dela ia ficar preocupada, que era melhor ela voltar para casa. E ela conta que lembra perfeitamente que respondeu que já estava indo para casa e continuou brincando mais um pouco. Mas ela diz que as horas passaram do outro lado, porque onde ela estava ali não anoitecia. Ela conta que brincou até não aguentar mais. E quando ela decidiu ir embora, estava já no final do pôr do sol. Aí ela pegou a bicicletinha roxa dela e foi. Passou pelo mercado da tia Rê, passou pela veterinária, logo passou pela rua da tia Rê. E quando chegou na rua da vó Flor, resolveu cortar caminho. Que era uma estradinha ali onde todos passavam. Era um lote vazio e acabou que fizeram um caminho ali dentro desse lote para não ter que dar a volta no quarteirão, então você conseguia cortar por aquela estradinha dentro do lote vazio. E ela falou para que ela foi fazer isso. Ela conta que ficou uma eternidade dentro desse lote, desse caminho. Oh, não era uma trajetória longa, não era um trajeto longo. Pensa bem, cidade pequena, um quarteirão, ela simplesmente ia cruzar um terreno e ficar muito tempo ali, não tinha explicação. Ela só sabe que a hora que ela chegou na casa dela já estava noite, já era por volta aí de umas 9 horas da noite. E estava todo mundo lá fora da casa, todo mundo desesperado procurando por ela. Sim, ela ficou desaparecida o dia todo. Ela conta que a mãe dela já tinha ligado para todo mundo, perguntando se ela estava lá e ninguém sabia onde ela estava. Ela ligou, inclusive, para a madrinha Cleo, perguntando se ela estava lá e ela disse que não, sendo que ela estava lá. Na cabeça dela, ela estava na casa da madrinha dela, brincando o dia todo. Diz que a madrinha Bela já estava pronta para ligar para a polícia. Ela falou, mas, gente, a própria madrinha Bela
tinha falado com ela ali né, na casa da madrinha Cleo, falando, tá ficando tarde, melhor você ir para casa, sua mãe vai ficar preocupada. E como assim? E ela diz que um segundo fato muito interessante desse dia é que ela não se lembra dos rostos das crianças que estavam brincando com ela. Porque acho que, né, devia ter outras crianças por ali que foram brincar com ela na casa da madrinha, enfim, não sei. E só que ela não se lembra dos rostos dessas crianças. Mas o que aconteceu foi que ela disse que você já pode imaginar o que aconteceu. Ninguém acreditou nela e nem quiseram ouvir o que ela tinha para falar. Resultado, ela ficou de castigo. E ela diz o seguinte, será que na volta para casa dela, quando ela passou por aquele terreno, ela conseguiu, na verdade, sair de Sete Além? Né? No momento em que ela cortou caminho, ela conseguiu sair dessa outra dimensão, não sei se aquilo era Sete Além ou uma outra dimensão. Bom, ela conta que isso aconteceu há muitos anos, ela só veio saber de Sete Além vendo os nossos relatos aqui. E aí ela acabou associando as duas coisas e ela realmente sente que foi para Sete Além. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.